Bem, vamos falar agora das espécies tributárias. Nós já definimos o conceito de tributo. Afinal, o que é o tributo? Que é esse elemento central do direito tributário. Quando nós estamos falando em direito tributário, nós estamos falando em receitas compulsórias que o Estado obtém por meios derivados. Né? Não é a receita do próprio Estado. Nós precisamos, desse caso, né, de tirar a receita da produção dos contribuintes, dos pagadores de impostos. E aí nós vimos o conceito de tributo. O que nós podemos considerar como tributo do ponto de vista teórico? Quais são, né, as prestações que se enquadram no conceito de tributo? E por que esse conceito é importante? Porque, uma vez identificado que aquele elemento jurídico é um tributo, ele vai se submeter ao arcabouço normativo tributário, com seus princípios, com a sua lógica, com as suas garantias e com as prerrogativas públicas na cobrança de tributo. Então, agora nós vamos passar para uma parte em que nós vamos especializando o que é um tributo, porque o tributo é um conceito geral. Mas quais são as espécies tributárias? Quais os tipos de tributo? Então, qual que é a importância da gente pensar nessa divisão do tributo em espécie? A diferenciação do tributo em espécie, ela vai ser relevante uma vez que as questões de competência, incidência, a discriminação de rendas, as limitações ao poder de tributar vão variar em função de cada uma das espécies de tributos instituída. Então, para cada tipo de tributo, para cada espécie tributária, eu vou ter uma relação de competência, de incidência, de discriminação de renda e de limitação ao poder de tributar variável, conforme essa espécie. Vamos antes, nos adiantando a um outro tópico que a gente vai estudar, vamos falar da relação jurídica tributária. Quando a gente estudou lá, em teoria geral das obrigações, em teoria do direito, nós estudamos a relação jurídica, que é aquela regulamentação. A relação jurídica é uma relação estabelecida entre duas pessoas que têm relevância jurídica, ou seja, a norma jurídica, ela regulamenta essa relação, ela estabelece, do ponto de vista jurídico, direitos e deveres para cada uma das partes. Então, eu tenho uma relação jurídica contratual, eu tenho uma relação jurídica familiar, eu tenho uma relação jurídica de direito público, e eu tenho uma relação jurídica tributária, que nada mais é do que a relação, a regulamentação da relação ou da conexão que eu estabeleço, eu, indivíduo, eu, pagador de imposto, eu, empresa, estabeleço com a sociedade e com o governo, do ponto de vista tributário. Então, como se dá essa relação jurídica? Em primeiro lugar, eu tenho uma hipótese de incidência. É muito parecido, gente, com aquilo que nós temos no direito criminal. Eu não tenho o fato criminal, né? Eu não tenho o crime descrito, que é matar alguém, coagir alguém, ameaçar, manter conjunção carnal com alguém e a pena. Isso, né, Fernando? O fato típico. Quando nós estamos falando da descrição na norma de um fato, na descrição na norma de uma ação que se realiza no mundo
real, no mundo que não é o mundo jurídico, que é o mundo das relações pessoais. Então, eu tenho a hipótese de incidência, ou seja, o direito traz para dentro do universo jurídico a descrição do fato. Então, qual que é a hipótese de incidência do IPTU? Qual que é a hipótese de incidência do imposto de renda? A cada um desses impostos, eu tenho uma hipótese de incidência. Por quê? Deixa eu até pegar aqui uma descrição para a gente poder ver aqui de uma forma mais clara. Quando eu falo, por exemplo, só para quando eu falo, por exemplo, que a renda é a hipótese de incidência, vejam bem, eu tenho que definir o que é renda. Eu tenho que falar qual renda que é tributável, quais são as realizações do mundo fático que eu posso considerar renda. Eu considero renda o auxílio alimentação? Eu considero renda o auxílio moradia? Eu considero renda o lucro derivado de uma atividade artística? Eu considero renda o cachê, o salário? Então, a legislação ela vai vir para falar o que é a hipótese de incidência. Quando eu pego o IPTU, por exemplo, o IPTU ele vai incidir sobre, aí vem assim, sobre a propriedade, sobre o domínio útil, sobre posse de bem imóvel localizado em zona urbana municipal. Por que vem essa definição? Posse, domínio útil, propriedade de um imóvel na zona urbana. Porque ele está retirando da hipótese de incidência todos os outros direitos reais, que não são aqueles ali previstos, que incidem sobre outros bens móveis e está excluindo todos os imóveis que estão na zona rural. O imóvel da zona rural não está previsto. E aí, o Código Tributário, a legislação tributária, vai ter que prever, inclusive, o que é, afinal de contas, zona urbana e zona rural, porque tem que ter um conceito jurídico. Essa é a hipótese de incidência. Bem, o primeiro elemento da relação jurídica tributária, então, vai ser a hipótese de incidência. O segundo elemento é o fato gerador, ou seja, é a ocorrência no mundo fático daquela hipótese. Então, a hipótese de incidência é propriedade de imóvel em zona urbana. Eu comprei uma casa, que é um imóvel, eu tenho o título de propriedade e ele está na zona urbana. Então, o fato gerador ocorreu. Eu pego a hipótese de incidência mais o fato gerador, eu faço essa união, eu vou ter, então, a obrigação tributária. Surge, então, a obrigação tributária. O que a Fazenda Pública precisa fazer, então? Ela precisa fazer o lançamento, que é o ato administrativo de explanação, de clarificação da obrigação tributária. Vai falar quem deve, para quem deve, quanto deve, quando deve pagar. E aí, feito o lançamento, surge o crédito tributário. Então, a hipótese de incidência é esse momento abstrato previsto em lei, hábil a deflagrar a relação jurídica tributária. E o fato gerador é a materialização da hipótese de incidência, ou seja, o momento concreto da sua realização. Aqui, né, tem
algumas coisas que a gente já falou, da pecúnia non olet, né, a interpretação objetiva do fato gerador, que vai estar prevista no artigo 118, nos artigos 123 e 126 do CTN, que nós já falamos na aula anterior. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelo contribuinte e dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. O que me interessa é se a materialização da hipótese de incidência aconteceu. Se ela aconteceu, eu tenho, então, uma obrigação tributária, independente do nome que os contribuintes dão, independente da validade do negócio jurídico, independente dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Basta que ocorra o fato gerador. É o caso, por exemplo, do ISS. A mera contratação da prestação de serviço e a entrega da prestação de serviço gera o ISS. Independente se aquela prestação de serviço foi bem feita, independente se a prestação de serviço ocorreu da forma como ela tinha que ocorrer, independente se a prestação de serviço se deu dentro de parâmetros lícitos. Agora, quando nós estamos falando aqui do pecúnia non olet, nós estamos falando da interpretação objetiva do fato gerador quando ele não é diretamente ilícito, né? Quando ele não é diretamente ilícito, e nós já falamos aqui um pouco dessa ideia da tributação do ilícito. Então, o fato gerador, ele é o fato do mundo da vida puro, independente da forma como nós estamos classificando esse fato gerador. A natureza jurídica específica do tributo, olha o que o Código Tributário Nacional fala no artigo 4º. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto da sua arrecadação. Então, eu estou falando aqui que não interessa a denominação, não interessa a característica formal, interessa o fato. E não interessa, veja bem, não interessa para a natureza jurídica específica do tributo se eu estou destinando o valor arrecadado para os fins corretos. Isso é outra discussão, essa é uma discussão de direito financeiro. Então, geralmente a gente ouve falar assim, eu pago IPVA e as estradas estão esburacadas, então eu vou parar de pagar o IPVA. Não. O IPVA é imposto imposto de propriedade de veículo automotor. Basta você possuir o carro. Ele não é imposto para a estrada. A destinação legal do produto da arrecadação não muda a obrigação tributária. Você pode discutir isso na justiça? Pode, em sede de direito financeiro, com outras finalidades, mas não para afastar a hipótese de incidência. Vamos ter exceção a isso? Vamos ter exceção a isso, nós vamos ver no momento posterior. O importante agora é vocês entenderem que a destinação legal do produto, da arrecadação, não é relevante para a definição da natureza jurídica específica do produto e do nascimento da obrigação tributária. Então, as balizas para a gente analisar as espécies tributárias. O que determina uma espécie é o fato gerador da obrigação, é o que importa. Então, olha só, gente, nós estamos falando aqui de espécie tributária. Nós estamos falando da diferenciação dos tributos. Como que eu classifico os tributos? Qual é o elemento distintivo de uma espécie da outra? O que vai distinguir uma espécie tributária de outra espécie tributária é o fato gerador da obrigação. O nome jurídico dado é irrelevante. A destinação dada ao produto arrecadado não importa. O que importa é o fato gerador.
É isso que define a espécie tributária. É, então, esse elemento aqui da relação jurídica, o FG, fato gerador. É a materialização da hipótese de incidência, ou seja, o momento concreto da sua realização. É isso que vai determinar se um tributo é imposto, se um tributo é taxa, se ele é contribuição e por aí em diante. Então, vamos lá. Nós já falamos aqui do artigo 4º. Nós vamos, então, ver o seguinte. O Código Tributário Nacional vai falar no artigo 16 que o imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Olha só, então. Primeira espécie tributária prevista no Código Tributário Nacional. Imposto. Imposto é tributo, mas tributo não é necessariamente imposto. O imposto é um tributo cuja a obrigação tem como fato gerador uma situação independente de qualquer atividade específica, estatal específica. Então, vejam só, imposto sobre IPVA, imposto sobre propriedade de veículo automotor. A obrigação, fato gerador, independe de atividade estatal específica. É a propriedade do veículo automotor. Imposto sobre propriedade territorial urbana, imposto sobre a propriedade territorial rural, imposto sobre serviço, imposto sobre renda, imposto sobre circulação de mercadoria. Veja, eu estou tributando o fato gerador, que é uma situação do mundo da vida que não tem correlação a uma atividade estatal específica. Ah, mas o dinheiro não vai ser para uma atividade estatal específica? Vai ser para uma atividade estatal? Vai. Mas a cobrança do tributo não está vinculada a uma atividade estatal específica. E é isso, esse tributo eu chamo de imposto. Para outro tributo chamado taxa, eu vou ter a seguinte definição: as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Vejam bem, o imposto, eu vou ter a divisão de competência prevista na Constituição Federal. Podem cobrar os impostos tais a União, tais o Estado, tais o município. Cada imposto tem uma competência específica. A taxa, não. Todos os entes podem cobrar taxa, desde que esteja no âmbito das suas respectivas atribuições. Qual é o fato gerador da taxa? O fato gerador da taxa é o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público, específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, vejam só, vamos lá. Eu vou distinguir a taxa por dois elementos. Poder de polícia, o exercício regular do poder de polícia, e serviço público específico e divisível. Então, por exemplo, taxa de fiscalização do comércio, exercício regular do poder de polícia. Taxa de fiscalização sanitária, exercício regular do poder de polícia. Se eu pago uma taxa para que o Estado exerça o poder de polícia sobre a minha atividade. Então, fato gerador, o exercício de uma atividade estatal específica. Qual é ela? O poder de polícia. Independente se eu utilizo ou não. Se eu
ela tem que estar à disponibilidade. Ela tem que estar à disponibilidade. Ou o serviço público que está colocado a mim, disponível a mim, que é específico e divisível. Olha só, eu tenho que ter a especificidade e a divisibilidade do serviço público. Eu tenho que saber qual é a quantidade de serviço público que está sendo disponibilizado a mim. Eu tenho que saber qual a quantidade. Então, quando eu pago a taxa de emissão de uma guia, olha só, é um serviço público específico e divisível. Eu aproveito. Taxa de resíduos sólidos, eu sei qual o momento que o caminhão de lixo vai passar na porta da minha casa. Se ele não passar, eu não preciso pagar a taxa de resíduos sólidos. Aí, a utilização é efetiva ou potencial. Ou seja, eu posso colocar o lixo ou posso não colocar o lixo na rua, mas o serviço público está sendo prestado especificamente. Por isso que eu não tenho como taxa a contribuição de iluminação pública, porque apesar da iluminação pública ser um serviço público, ele não é específico ou divisível. Para isso, eu tive que criar uma nova espécie tributária, a contribuição de iluminação pública. Porque é um serviço público, mas não é específico e divisível. Quanto da iluminação pública eu aproveito? Eu não sei. Eu não sei. Então, a taxa, eu tenho uma situação de uma atividade estatal específica correlata. O Código Tributário Nacional, ele traz também uma terceira espécie tributária, a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria ela pode ser cobrada pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelo município, no âmbito de suas atribuições, e ela é instituída para fazer face ao custo de uma obra pública que gere valorização imobiliária. Então, olha só, eu moro na ilha, o governo construiu uma escola na ilha, e isso valorizou o meu imóvel. Se o governo faz uma obra pública que valoriza o meu imóvel, ele pode me cobrar a contribuição de melhoria, ou seja, ele pode me cobrar um tributo chamado contribuição de melhoria. Eu moro no São Pedro, vai ser construído um grande hospital ali, ou vai ser pavimentado a rua, e isso vai levar à valorização do imóvel. Qual o objetivo da contribuição de melhoria? O objetivo da contribuição de melhoria é evitar o enriquecimento ilícito. Ou seja, eu ganho, por meio de uma obra pública, uma valorização do meu imóvel e eu tenho que contribuir para essa valorização do imóvel. Isso decorre do direito inglês. É utilizada a contribuição de melhoria? Muito pouco, muito raramente é utilizada a contribuição de melhoria. Por quê? Ele é um tributo altamente impopular. Porque a pessoa fala assim, mas eu estou recebendo, mas o outro também está recebendo e não pagou. Mas é uma espécie tributária disponível. O que pode ser cobrado? Vai ter que ser assim, tem que ser cobrado no limite do valor da obra, ou seja, eu não posso arrecadar mais do que o valor total da obra, e eu não posso cobrar mais do que o acréscimo que o valor, o limite, o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então, por exemplo, se meu imóvel valorizou R$5.000, eu não posso cobrar acima de R$5.000. Só que o valor global não pode ultrapassar o valor da obra. Então, um quadro resumido. Pelo Código Tributário Nacional, eu tenho as seguintes espécies tributárias: imposto, taxa e contribuição de melhoria. Como se vê, o tributo é classificado conforme o fato gerador, que pode ser uma ação estatal ou uma ação indiferente a uma atividade estatal. Professor, mas então o governo precisa pegar o dinheiro da taxa e da contribuição de melhoria e investir naquilo ali? Não. A destinação do recurso pode ser até outra. Pode ser até outra. É lógico que ele vai ter que trazer recurso de outros lugares, mas a destinação do recurso é outra. Aí a questão é o fato gerador.
Então, eu tenho imposto, taxa e contribuição de melhoria segundo o Código Tributário Nacional. É a chamada teoria tripartida, a classificação tripartida, ou teoria tripartite dos tributos. Está lá no artigo 5º do Código Tributário Nacional. Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Só que é o seguinte, nós não temos só o Código Tributário Nacional. Nós temos outros elementos dentro do direito que levam em conta o direito constitucional. Então, a teoria tripartite, ela está no Código Tributário, no artigo 5º, e ela está inicialmente prevista no artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas e contribuição de melhoria. Só que, vejam só, nós estamos falando das espécies tributárias para o Código Tributário Nacional, mas, segundo a Constituição, nós temos outras duas espécies tributárias: o empréstimo compulsório e as contribuições. Os empréstimos compulsórios e as contribuições. Antes da gente focar aqui nessas espécies, eu, então, tenho, segundo o STF, vejam só, o Código Tributário Nacional e o artigo 145 da Constituição adota a teoria tripartite das espécies tributárias: impostos, taxas e contribuição de melhoria. Mas, numa leitura sistemática da Constituição, eu tenho também outras duas espécies tributárias: as contribuições e os empréstimos compulsórios. A jurisprudência do STF adotou a teoria quinquimpartite, ou pentapartida, que é a divisão das espécies tributárias em 5 espécies tributárias. Professor, como é que eu respondo uma questão da prova? Se a prova da OAB, a prova do concurso, estiver falando do Código Tributário, estiver falando do artigo 145, teoria tripartite. Se a questão estiver falando sobre o sistema tributário nacional como um todo, a gente vai falar da pentapartida, ou seja, 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições. Bem, aqui tem um debate, pessoal. Eu vou pular esse debate por agora, vou deixar eles para vocês, mas se o fato gerador é uma baliza suficiente para espécies, né? É uma discussão teórica importante, mas não é relevante agora, no momento do nosso estudo, tá? Aqui tem o resumo das espécies para o CTN, as outras espécies da Constituição Federal, e o que nós vamos falar aqui? Nós vamos parar aqui, nesse momento, para a gente também não encher muito aí a cabeça de vocês, para a gente poder, num segundo momento, a gente falar dessas outras duas espécies, que são os empréstimos compulsórios e as contribuições, e falar dessa classificação dos tributos não vinculados e dos tributos vinculados a respeito aqui dessa temática. E aí, pessoal, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer uma parada no estudo das espécies tributárias, vamos avançar sobre outros conteúdos que são importantes, e depois nós vamos voltar a cada uma dessas espécies tributárias. Porque o importante agora é a gente entender de plano geral esses conceitos de impostos, taxas, empréstimos compulsórios, contribuições de melhoria, imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições, a gente entender esse marco normativo geral,
a gente avança sobre o outro conteúdo, que é muito importante no direito tributário, e aí, dando tempo ou em aulas extras, a gente vai detalhar e vai aprofundar a respeito de cada uma dessas espécies tributárias. Beleza, pessoal? Temos alguma dúvida? Podemos encerrar? Sim, senhor. Ok, então, obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Até a próxima, pessoal. Boa semana.